Opa, boa noite, boa noite, boa noite, galera. Bora lá, começando aí mais uma live. E hoje a gente vai falar sobre monitoramento personalizado com CloudWatch. Primeiro, uma instalação fácil, rápida, simples, um jeito de instalar o agente do CloudWatch e habilitar alguns monitoramentos que não vêm na AWS, habilitados como um padrão. Então a gente vai fazer isso aqui do zero hoje. E aí eu vou mostrar aí no final um pulo do gato aí para você monitorar qualquer coisa dentro das suas instâncias. Beleza? Mas bora lá, antes de começar, quero saber se vocês estão me ouvindo, como é que tá o meu áudio, o meu vídeo. Fala aí, fala aí, fala aí. Bora lá. Show de bola, tudo certo, microfone ok. Tudo certo por aqui, show de bola. Vamos lá então, deixa eu ver aqui se no Instagram também tá certo. No Instagram também estamos certo. A galera que tá aí comigo no Instagram, fala aí se tá tudo certo. Deixa eu dar uma conferida aqui. Maravilha, aqui tudo certo também. Show de bola. Show de bola, bora lá. Tudo ok, falou Antônio. Bora, Antônio. Deixa eu só arrumar as coisas aqui, bonitinho. Essa tela tem que vir para cá, porque hoje eu vou precisar compartilhar minha tela com vocês, que nós teremos aí bastante coisa prática aqui. Então, a ideia, como eu falei, é a gente trabalhar com o serviço de monitoramento da AWS, que é o CloudWatch. O CloudWatch ele é um serviço que monitora praticamente todos os recursos da AWS, só que muito além do que a gente já tem ali configurado por padrão. O CloudWatch tem algumas sacadas, alguns monitoramentos que não vêm habilitados como padrão. E recentemente a AWS lançou uma forma da gente habilitar um monitoramento de memória, disco e outros recursos dentro do CloudWatch de uma forma bem simples, bem fácil, bem intuitiva aqui pela console da AWS. Beleza? Show de bola. Maravilha. Então bora lá. Ó, galera, se tiver alguma dúvida aí, qualquer dúvida que tiver no meio do caminho, já bota aí nos comentários que eu vou tirando as dúvidas de vocês. Fechou? Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Aí, estão vendo a minha tela? Tudo ok, show de bola. Tudo certo. Bora. Bom, primeiro, como eu falei para vocês, o CloudWatch é um serviço da AWS. Esse cara aqui, ó, CloudWatch. Já fiz algumas lives, alguns vídeos, vários vídeos aqui no nosso canal falando sobre ele. Várias formas da gente instalar agentes dentro do CloudWatch, alguns outros serviços que tem aqui também dentro do CloudWatch. Mas tem um serviço aqui que é o serviço aqui que tem as métricas, né? Então aqui a gente tem todas as métricas que o CloudWatch pega de todos os serviços da AWS. Então todos os serviços que a gente lança aqui dentro da AWS, que a gente starta, vocês vão ver que ele vai começar a gerar métricas para mim. Então, por exemplo, aqui eu tenho Cognito, Dynamo, EC2, Firehouse, Lambda, cara, todos os serviços de log, NetGateway, tudo aqui tem monitoramento. RDS, ó, se a gente ver aqui na RDS, só que vocês podem ver que pode ser que na conta de vocês não esteja aparecendo todos esses que aparecem para mim. Por que isso? Porque ele começa a aparecer aqui somente, né, nessa gama de serviços que a gente tem aqui, ó, ele vai começar a aparecer aqui quando você startar o serviço. Então, esse aqui foi o serviço que eu já usei na minha conta em algum momento, tá? Então, o Recognition, o RDS, SNS, S3, o SSM para execução de comando, Secret Manager, cara, vários serviços aqui eu já executei e ele já
criou aqui para mim na minha console do CloudWatch, perfeito? Mas antes da gente olhar no CloudWatch, se você vier dentro de uma instância aqui, ó, eu vou criar com vocês do zero um servidor aqui. Então a gente vai criar, executar uma instância do zero para vocês verem como vem esse servidor quando ele é executado, beleza? Então vou criar aqui um servidor, vou botar aqui chamar ele de Live Monitor, de monitoramento. Eu vou botar um Ubuntu aqui, ó, escolho o sistema operacional que eu quero utilizar. Vou pegar um Ubuntu 22, que eu tenho aqui, Ubuntu 22. Peguei o Ubuntu 22. Vamos usar aqui 64, x86 mesmo. O tipo de instância eu vou deixar numa T2 micro, tá? Um par de chaves, eu vou pegar um par de chaves qualquer que eu já tenho aqui. Eu não vou precisar usar ele mesmo, mas vou pegar um qualquer aqui. E aqui nas minhas configurações de rede eu vou deixar tudo padrão, que não é esse o nosso grande objetivo aqui hoje, tá? Então deixa eu só deixar aqui na default mesmo. Vou deixar com um único disco de 8 GB, não tem problema nenhum. Eu vou adicionar um outro disco aqui junto, só para a gente poder monitorar isso aqui também lá na frente, tá? Vou adicionar um disco aqui de 15 GB. E é isso, vou mandar executar minha instância. Então eu comecei a executar aqui, criar uma nova instância. Beleza? Até aí tudo certo, né? Isso aqui bem simples, muitos de vocês já conhecem. Quem aí já está mais acostumado, escreve para mim no chat quem já utiliza a AWS, já está acostumado conhece um pouco da console. Vocês podem até ver que essa console recentemente mudou para variar, né? A AWS muda isso bastante. E mudou aqui, a console está com um layoutzinho novo. Particularmente, eu acho que quando a gente vem aqui nos serviços, lá na parte inicial ficou muita coisa, tá? Mas tiveram algumas mudanças aí. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó, a página inicial, enquanto ele está criando a instância. Ó, mudou um pouquinho o layout, né? A gente consegue dimensionar esses nossos widgets que a gente cria aqui. Eu consigo adicionar um widget diferente, então posso botar um aqui de favoritos. Vamos pegar esse aqui, ó, de favoritos aqui. E eu já deixo os meus serviços favoritos aqui, ó, todos os serviços que eu colocar aqui como favoritos, ó. Se eu vier aqui em todos os meus serviços, ó, isso aqui é o que eu não gostei muito, ó. Todos os serviços se listou muita coisa, né? Mas se eu vier aqui num serviço meu, por exemplo, CloudWatch, botar ele com uma estrelinha de favoritos, lá no meu dashboard, ó, ele já vai ficar aqui, ó, o CloudWatch nos favoritos. Então a gente tem isso aqui agora, aqui são os visitados recentes, né? Já era assim, mudou um pouquinho. Lembrando que eu posso também usar ele no modo escuro, para quem gosta. A gente pode fazer essa alteração, né? Eu particularmente estou mais acostumado com o modo claro. Então a gente pode adicionar aqui os widgets que a gente achar necessário, né? Mas não é esse o nosso objetivo. Vamos lá lançar, ver se criou a nossa instância. Ele deve estar acabando de criar a nossa instância. Está aqui ela, Live Monitor. E quando ele vai criando essa nossa instância, o que a gente tem aqui, né? Eu tenho aqui o monitoramento. E dentro desse monitoramento, a gente tem alguns monitoramentos que já são padrão da AWS. Por exemplo, utilização de CPU. Ó, percentual de utilização de CPU já é um padrão. Claro que eu não tenho dado aqui, que eu acabei de lançar essa instância. Entrada e saída de rede. Então eu já tenho aqui no meu gráfico aqui, né, um dashboardzinho. Ó, entrada e saída de rede. Quantidade de pacotes entrada e saída de pacotes. Aqui a parte de metadados. Aqui utilização de créditos de CPU, porque eu estou usando uma instância do tipo T. Aqui a saída de crédito de CPU. Mas além disso, né, eu tenho outras métricas dessa instância também, né? Então essa instância que eu acabei de criar, ó, eu tenho outras métricas. Se eu for lá no CloudWatch,
Se eu vier aqui no CloudWatch, eu vou ter outras métricas além daquelas que estão ali, né? CloudWatch, métricas, aqui, ó, todas as métricas. Se eu vier aqui nas minhas métricas de EC2, né? Ó, eu tenho várias outras métricas aqui. Vamos pegar dessa instância live que eu já tinha criado. Ó. Utilização de CPU, status check fail da instância, status check de sistema da instância, então isso aqui também é legal. O status check da própria instância, né? O status dela, então esse status é a junção desses dois aqui. Dos discos atachados, o status dele. Então a gente tem algumas métricas a mais aqui que eu não tenho lá naquele gráfico, né? Lá naquele dashboard inicial. Entrada e saída de disco. Então são coisas que eu não tenho aqui nesse dashboard, né? Mas isso aqui também é customizável, né? Eu posso colocar outros gráficos aqui. Beleza? Eu posso botar ele nesses gráficos para lateral, mas não me ajuda também. Eu posso adicionar isso aqui lá num painel, ó. Então vamos criar um painel aqui. Deixa eu pegar meu painel de teste aqui, vou criar um novo. Eu posso criar um painel lá no próprio CloudWatch, já com aquelas métricas que eu tenho lá, né? Deixa eu só mudar de painel aqui. Oxe, ele não criou? Não criou? Deixa eu fazer novamente. Adicionar ao painel. Ah, não criou. Criar um novo. Live 1, criar. Agora sim. Aí eu vou adicionar esse painel aqui, ó. Aí ele pega todas aquelas métricas que eu já tinha lá e adiciona aqui no painel. E eu fico com o meu dashboard bonitinho. Inclusive, algumas semanas atrás, ensinei aqui como a gente customizar, né, esse painel. Mas não é a ideia aqui. Beleza. Então aqui a gente tem algumas métricas que são padrões, né, do CloudWatch. E a gente pode colocar alarmes nessas métricas. Porém, uma coisa que muita gente sente falta nesse momento é uma métrica de monitoramento de memória. Quem já precisou de métrica de monitoramento de memória? Uma outra métrica que também a gente não tem aqui é a métrica de utilização do disco. Por exemplo, quantos por cento do meu disco está utilizado? Quem aí já passou com algum problema com servidor, com disco cheio, ou com memória, com muito alto consumo de memória? Escreve para mim aí no chat. Bora lá. Quem já passou com algum problema nesse tipo? Cara, isso é bem comum, né? E por que não tem aí? A galera pergunta, Leandro, por que não tem na AWS o monitoramento de memória das minhas instâncias, né? Por que não tem um monitoramento de disco? Eu tenho monitoramento de escrita em disco, mas eu não tenho monitoramento de consumo de disco. Por que isso? Quem sabe me dizer o porquê não tem isso? A resposta é bem simples. Porque esse tipo de monitoramento, ele é um monitoramento feito a nível de sistema operacional. Então, esses monitoramentos que a gente tem aqui por padrão já na AWS, eles são monitoramentos feitos a nível de virtualizador, né? Então, em nenhum momento, aqui, ó, o meu sistema operacional, a AWS precisou acessar o meu sistema operacional para pegar alguma informação. Até por questões de segurança, a AWS não tem acesso ao nosso sistema operacional. Só que para isso a AWS criou um agente, que é o agente do CloudWatch, o CloudWatch Agent. E esse agente tem capacidade de monitorar esse tipo de recurso. E com esse agente a gente consegue criar aí
vários tipos de monitoramentos personalizados. A gente vai até fazer um teste aqui de monitorar um serviço no final, um serviço dentro de uma instância. Por exemplo, eu quero saber se o meu serviço da minha aplicação web está rodando. A gente pode monitorar isso aí de uma forma bem fácil. Vou mostrar aqui para vocês. Beleza? Show! Então vamos lá. Dentro das instâncias não tem o CloudWatch Agent instalado. E aí a gente precisa instalar o agente do CloudWatch. Como a gente faz isso? Existem várias formas. Eu já fiz aí live aqui no nosso canal, onde eu explicava como que a gente instalava o CloudWatch Agent em várias instâncias ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu tivesse aqui 10 instâncias, como eu faço para instalar nessas 10 instâncias? Eu não preciso ir lá uma por uma fazer essa instalação. Eu consigo instalar isso aí de uma forma automatizada. Só que a gente precisa lá gerar alguns arquivos de configuração e tal, é um pouquinho trabalhoso. E eu vou ensinar para vocês aqui uma forma bem fácil, rápida e simples de instalar o agente do CloudWatch para monitorar isso. Em poucos minutos aqui, a gente já vai ter este monitoramento, beleza? Show! Antes disso, deixa eu mostrar aqui ó, o monitoramento detalhado, né? O que é esse monitoramento detalhado? Por padrão, a AWS monitora as nossas instâncias, aqueles recursos que a gente já tem aqui, ó, a cada 5 minutos. Tá? Então, a cada 5 minutos ele vai pegar uma informação. Só que existe a opção da gente ter um monitoramento detalhado, que é o que eu ter esse monitoramento de minuto em minuto. Claro que, quando a gente tem um monitoramento detalhado, ele tem uma cobrança adicional aqui, ó. E aí você precisa ver a parte de precificação, né? Dentro do CloudWatch. Mas ele tem essa opção, esse recurso de monitoramento detalhado. Beleza? Então eu vou deixar habilitado aqui na live, só para a gente poder ver mais essas informações mais rápidas. Então você pode ver que ele aqui, ó, na minha métrica de CPU, por exemplo, ele viu um ponto lá. Ó. Ele viu um ponto às... Deixa eu botar no horário local. Ó. Ele viu um ponto às 20 horas e 5 minutos. E aí, às 20 horas e 10 minutos, provavelmente, ele vai me dar um outro ponto. Só que agora, como eu botei de minuto em minuto, daqui a pouco ele começa a formar esse gráfico aqui com todos os minutos. A cada minuto ele vai ver o percentual de CPU utilizado. Perfeito? Então, isso já é um ponto importante para a gente ter uma informação mais detalhada. E aí, agora eu vou mostrar para vocês um passo a passo de como configurar um agente do CloudWatch nas nossas instâncias. Para isso, a AWS botou um botão aqui, ó, configurar agente do CloudWatch. Olha que simples e rápido isso vai ser. Eu clico nele, ele vai me perguntar qual é a instância que eu quero. Eu vou dizer que é essa aqui que eu acabei de criar. E eu vou dar um próximo. Aqui ele vai ver se o meu agente do SSM está instalado. Por padrão, as novas instâncias da AWS elas já vêm com o agente do SSM instalado. O SSM é o System Manager, que é um serviço da AWS que a gente utiliza demais para fazer automações. Então, eu posso, por exemplo, através do SSM, executar um comando em todas as minhas instâncias, sem precisar me conectar nela. Se eu quiser instalar alguma coisa, atualizar, desinstalar, sem precisar me conectar na minha instância. Então, ele vê que o meu agente está online. Beleza? Show! Aí eu vou pro próximo. Agora ele vai ver se as minhas permissões estão corretas. Por quê? Porque ter o agente instalado é uma coisa. Agora, eu dê permissões de usar o agente, aí eu preciso dar essas permissões. Essas permissões não vêm habilitadas por padrão. E aí aqui ele vai me dizer ó, que permissões que eu preciso. Ó. CloudWatch Put Métrica Data, EC2 Describe Volume, EC2 Describe Tags, Put Log Event, Describe Log, Group, Log Stream. Então essas aqui são as permissões que eu preciso ter. Legal. E como eu faço para ter essas permissões? Bom, vamos voltar aqui na EC2. Existe um serviço na AWS que é o IAM. IAM. Com o IAM,
eu consigo configurar funções. O que são essas funções? Essas funções são onde eu dou permissão para um recurso meu, e aí no caso aqui, ó, uma EC2, por exemplo, onde eu dou permissão para uma instância minha acessar outro serviço. Então eu preciso atribuir a essa instância que eu acabei de criar uma função. Só que essa função ela precisa ser criada e ela precisa ter políticas específicas. Tá dando para ler direitinho aqui na minha tela? Ela precisa ter políticas específicas. Então eu vou fazer o quê? Eu vou tentar descobrir quais são essas políticas. E ó, para a AWS, para facilitar a minha vida, ele já colocou aqui, ó, quais são. Tá aqui. Cadê? Aqui. Não, tá aqui, ó. Quando eu clico aqui, ó, ela já me diz quais são as políticas que eu preciso incluir. Amazon SSM Management Instance Core e a outra é o CloudWatch Agent Server Policy. Então eu preciso criar uma função com essas duas políticas. Então eu vou criar aqui um perfil, né? Criar uma função de serviço. Para qual serviço é? Para o EC2. Legal, para EC2, próximo. Quais são as permissões que essa minha política precisa ter? Bom, eu acabei de ler isso aqui. Tá aqui, ó. Amazon SSM Management Instance Core. Copio. Venho aqui, colo aqui e procuro ela. Ó, achei. Seleciono ela. Legal. Qual é a outra? CloudWatch Agent Server Policy. Copiar. Venho aqui, colo e marco também. Próximo. Eu preciso botar um nome para essa função. Eu vou chamar ela de Live CloudWatch. Ó, ele está dizendo quais são as políticas. Ó, aqui ele mostra as duas policies que estão atreladas, né? A essa. As duas permissões que estão atreladas a essa minha função. E aí eu crio o perfil. Perfeito. Criei isso. Como que eu vou atribuir isso aqui à minha instância EC2? Vamos lá. Eu vou lá nas minhas instâncias, seleciono a instância que eu quero, venho aqui em Ações, Segurança, Mudar, Função do IAM. Eu venho aqui e seleciono a função do IAM que eu quero. Live CloudWatch. Seleciono a função do IAM que eu quero e dou um atualizar função do IAM. Agora ele vai atualizar a minha função do meu IAM e provavelmente se eu começar de novo aqui, ó, deixa eu ver se eu voltar, ele já vai dar. Ele não vai me dar, eu vou ter que começar de novo a minha configuração do meu CloudWatch. Então, bora lá. Vamos lá em monitoramento. Configurar agente do CloudWatch. Avanço. Status online. Próximo. Ele vai ver se é permissão. Agora sim, ele disse que eu tenho permissão suficiente para isso. Perfeito. Agora eu vou dar um próximo. E aí, o que ele vai dizer? Ele vai dizer, ó, aqui no meu caso, ele já tem o agente do CloudWatch instalado. Se ele não tiver, ele vai me dar a opção de instalar aqui o agente do CloudWatch, tá? Então eu peguei uma imagem que ela já tinha o agente do CloudWatch, mas se a sua imagem não tiver, ele vai dar a opção aqui de instalar o agente do CloudWatch. Então aqui ele diz que ele já está instalado. Se não tiver, você vai clicar aqui, vai clicar em instalar, ele vai instalar sozinho. Próximo. E aqui eu começo a configuração do meu agente. Uma coisa que a gente não tinha antes e que eu consigo agora, de uma forma visual, criar uma coisa que antes era muito difícil de ser criada, precisava de linhas de configurações para isso. Primeiro que ele me pergunta qual é o intervalo, de quanto em quanto tempo eu quero coletar essas métricas de memória. Eu vou deixar 60 segundos, mas eu poderia botar 120, quanto tempo eu quisesse aqui, 1, 2, 3, 4, 5 minutos. Posso diminuir também para 30 segundos, se eu quiser.
eu posso botar quanto eu quiser. Eu vou botar a cada 30 segundos só para a gente ter mais métricas aqui. Beleza? O que ele vai pegar? Bom, o ID da instância é padrão. Eu quero que ele pegue o tipo de instância, o ID da minha imagem. E aí aqui, ó, aqui ele me dá uma opção de memória Compute Optimize. Então, configure a sua instância para emitir métricas de memória a serem consumidas pelo Compute Optimize. Observe que as recomendações do Compute Optimize podem levar até 24 horas a serem exibidas. O que é o Compute Optimize? É um serviço da AWS que ele gera insights de otimização do nosso ambiente. Hoje, deixa eu abrir aqui. Eu não sei se eu tenho ele aqui nessa conta. Eu acho que é uma conta de teste, tá? Eu nunca utilizei ele aqui nessa conta. Então, provavelmente, ele não vai ter nada aqui para mim. Vamos ver. Ele não vai ter, porque eu não tinha ele configurado ainda. Porém, se a gente deixar rodando aqui, ele gera insights de otimização do meu ambiente. Hoje ele faz isso baseado no quê, né? Tanto de instâncias EC2, autoscaling, EBS, funções lambdas, RDS, tudo, Fargate, licenciamento, tudo isso ele me dá aqui, né, insights de otimização. Aqui nas instâncias EC2 hoje, ele faz baseado em quê? Em as métricas de CPU. Só que se eu habilitar ele aqui, eu também vou ter as métricas de memória. Por quê? Porque às vezes eu posso estar usando uma instância que ela está superdimensionada, então ela está usando muito mais recursos que eu preciso, ou ao contrário, está consumindo muito recurso. Então, com essas métricas aqui, eu posso ter esses insights. Ele diz aqui ó, que pode levar até 24 horas para serem exibidas lá no Compute Optimizer, beleza? Então a gente não vai ter essas informações aqui, é claro agora. E aí, aqui eu escolho o que mais eu quero monitorar. E aqui eu tenho a opção de monitorar memória. E aí, todas as métricas de memória que eu consigo ter. Percentual de utilização, quantidade de utilização, total de memória, memória inativa, memória free, quanto é que eu tenho de memória livre, buffer. Então eu tenho várias, eu vou deixar só o percentual, o usado e o free. Eu posso habilitar todas as métricas que eu quiser aqui, ó, o que eu quiser eu posso habilitar aqui de memória. De CPU, a mesma coisa. Ó, muita coisa que eu não tinha antes aqui. Ó, quanto que o usuário está usando, quanto que o sistema está usando. Então, eu tenho, deixa eu ver se eu tenho um percentual active, aqui, used system. Tempo de uso. Aqui eu tenho de swap, ó. Quanto que eu tô, percentual de memória de swap que eu estou utilizando, quanto que eu tenho free, quanto que está usando. Aqui são os meus processos. Então, ó, eu posso pegar quantidade de processos que eu tenho rodando, o total de processos, processos parados, processos que viram zumbi lá dentro do Linux, idle aqui em espera. Aqui dos meus discos, aqui eu vou pegar o meu percentual de uso, quanto está sendo usado, total de uso, total free. Aqui leitura escrita em disco. Também ele já tem aqui a read write por padrão, mas eu tenho outros monitoramentos que eu posso habilitar. Das interfaces de rede, eu também, ó, pacotes enviados, pacotes recebidos, erro de entrada, erro de saída, pacote dropado de entrada e saída. E aqui eu consigo dar um stat lá, ó, para ver conexões estabelecidas, TCP, vamos ver o que mais que eu tenho aqui. TCP, listener, tempo de espera.
Então eu consigo ter várias configurações extras que eu não tenho aqui. E aí depois de eu fazer isso, aqui ele vai dar alguns detalhes, né? O arquivo de configuração que ele criou lá para mim, que ele vai usar lá no meu CloudWatch Agent. Aqui se eu tiver habilitado aqui, ó, o X-Ray, eu consigo usar aqui o OpenTelemetric para pegar outras informações, tá? Mas a gente não tem ele aqui. E aí eu vou dar um próximo. Agora ele vai começar a configurar o meu CloudWatch Agent. Ó, enviou as configurações, concluído. E olha que simples que a gente vai ter aqui. Vai começar a aparecer para mim, daqui a pouquinho aqui, mais gráficos de memória. Todos aqueles gráficos que eu habilitei lá no agente, eles vão aparecer para mim aqui no meu dashboard e também lá no CloudWatch. Aqui em todas as métricas, ó, eles vão começar a aparecer para mim. Aqui, ó, CDW Agent, aqui dentro, ele vai começar a aparecer essas métricas aqui para mim. Então, por exemplo, ó, Instance Device CPU aqui, ó. Essa aqui é da instância que eu já tenho rodando, né? Daqui a pouco ele vai começar a aparecer daquela ali nova para mim. Aqui algumas informações, todas as métricas que a gente tem lá de disco, por exemplo. Vamos esperar ele aparecer lá para mim. Ó, aqui é espaço em disco. Quero achar de memória. Cadê? Interfaces. Aqui. Disco. Aqui é CPU. Quero achar a métrica de memória. Aqui, ó. Percentual de memória usada. Processos totais, de número de threads, número de processos rodando, tudo numa outra instância que eu já tinha aqui criado mais cedo para mostrar para vocês como exemplo. Vamos ver se ele já vai aparecer da minha instância essa aqui, ó. Vamos atualizar. Demora um pouquinho às vezes. Ó, já começou a aparecer aqui para mim novos gráficos. Então eu tinha, lembra? Deixa eu fechar aqui, ó. Eu tinha CPU, entrada e saída de rede, pacotes. E aí ele começou a aparecer aqui para mim, ó. Disco free, escrita em disco, disco usado, processo idle, total em disco, leitura de disco, o netstat, memória free, processos parados, pacotes dropados, tudo aquilo que eu habilitei, ele está aparecendo aqui para mim. A memória utilizada, tudo isso está aparecendo aqui para mim como métricas. Agora ele tem que começar a popular essas métricas aqui. E qual é a importância, né? Um ponto bem, bem interessante. Qual é a importância da gente ter essas métricas, enquanto ele popula isso aqui, qual é a importância da gente ter essas métricas de memória, de disco? Bom, hoje se você quer ser um arquiteto AWS de verdade, aí você precisa dominar o ambiente da AWS. E aí você quanto mais informações você tem, mais otimizado você pode deixar esse ambiente. Então isso é papel de um arquiteto AWS, entender, monitorar, entender como está o ambiente para poder trabalhar em cima de otimizações, melhorias, seja mudar configurações de instâncias, seja aumentar a quantidade no multiscale, seja diminuir os tipos de instância, mudar os tipos de instância para otimizar recursos financeiros também. Então, se você quer ser um arquiteto AWS de verdade, isso aqui é extremamente importante. Você saber
obter essas informações. E mais importante, é saber o que você quer monitorar no seu ambiente. Porque não adianta você ter lá um monte de monitoramento, que nem eu joguei aqui, um monte de coisa aleatório, né? Mas tá, grande coisa, eu vou ter um monte de monitoramento e eu vou ter que ficar olhando para esses gráficos o tempo inteiro? Não, baseado nessas, você tem a informação aqui, né? Baseado nessa informação, você vai ver o que é importante para você e vai criar métricas. E aí, por isso que eu vou mostrar daqui a pouquinho como eu crio, por exemplo, eu quero monitorar se o meu Apache está funcionando dentro da minha instância. A gente consegue fazer isso, eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Como fazer isso de uma forma bem simples aqui, tá? Se tiver alguma dúvida, escreve aqui nos comentários para mim. Quem aí de vocês hoje já é um arquiteto AWS? Me fala. Quem aí já atua como arquiteto AWS ou quero ser, Leandro? Pô, eu tô aqui porque eu quero virar um arquiteto AWS, tenho como um objetivo, me conta aí um pouquinho. Essa semana entrou uma galera aí na nossa mentoria, né? A gente tem uma mentoria que é o Arquiteto AWS Pro e a gente fez aquela Black Friday há umas 2 semanas, tá acabando agora aí, essa semana, acho que é a última da Black Friday da mentoria, né? Então, a galera aproveitou e entrou. Hoje eu vi que entraram mais 2 na nossa mentoria. E o objetivo dessa mentoria é fazer você virar um arquiteto AWS Pro, um arquiteto AWS de verdade, com certificações práticas. Isso aqui, esse tipo de coisa a gente vai trabalhar muito, né? Obter as informações, para que são essas informações, o que eu faço com ela, como otimizar um ambiente, né? Então, tudo isso aí a gente vê. Além disso, cara, opção de ficar como trainee dentro da Upper Stack. Então, tudo isso tem na nossa mentoria, a galera entrou aí. Estou me preparando para virar um arquiteto AWS, falou Sidney. Show de bola, Sidney. Me conta como tu está te preparando para virar um arquiteto. Fiquei curioso agora, escreve para mim aí. Como é a sua preparação hoje? Ó, comecei a ter algumas informações. Enquanto o Sidney escreve, deixa eu botar minha tela de novo. Aí. Comecei a ter algumas informações aqui, então, que eu não tinha antes, né? Por exemplo, disco free. Deixa eu abrir esse gráfico aqui, ó. Ele pegou aqui nesse gráfico todos os meus discos, né? Que a gente tem aqui. E aí ele me disse quanto que eu tenho free em cada um deles. Então, o meu XVDA1, eu tenho 5 GB free. E o outro disco eu só subi ele, não formatei, então ele não deve ter nem partição, né? Eu subi 2 discos, mas o outro nem tem partição. E essa aqui é todas as outras partições que ele cria lá no disco de tempo e tal. Mas o que nos importa é essa aqui, ó. Então ele tá me dizendo aqui que eu tenho 5 GB free. O que mais que eu vou ter aqui? Eu peguei disco free, eu tenho a quantidade de leitura. Quanto do meu disco que está usado? Se eu tenho free, eu tenho quanto que está usado. Pô, legal, ó. O meu usado tá aqui, ó. 2.6 GB eu tenho usado no meu disco. Legal. Qual é o meu total dos meus discos? Aí a gente vai para um outro gráfico aqui que é o total dos discos. Ó. Pô, eu tenho o total aqui, eu tenho um disco de 8 GB, né? Legal. Eu não peguei um percentual utilizado de disco? Disc use percentual. Aqui, ó. Aqui eu tenho percentual de disco utilizado. Pô, o meu XVD A4, que é esse aqui, ó, ele está usando 33% do meu disco. Baseado nessa informação, eu posso criar alguns alarmes. A gente vai brincar com isso daqui a pouquinho. De disco. Agora eu tenho também memória. Pô, quanto que eu tenho de memória livre? Ó, eu tenho de memória livre aqui 232 mega. Foi quando ele pegou uma métrica. Essa instância aqui tem 1 GB de memória só. Deixa eu ver se eu tenho aqui mais alguma coisa de memória. Ó, memória utilizada. Aqui, ó.
Ó, memória utilizada, ele está usando 215 MB. Eu não tenho memória total? Deixa eu ver se eu acho. Se eu botei. Eu acho que eu não botei, né? Aqui, ó, percentual de memória utilizado. Tá aqui, ó. Ó, tá usando 22%, 21%, né? Da minha memória. Então, eu tô usando 21%. Pô, legal. Eu posso criar um alarme aqui para mim. Quando essa memória chegar em 80%, cara, me avisa. Faz alguma coisa, me avisa. A gente vai fazer isso hoje aqui, tá? E aí, como eu falei, eu tenho os pacotes de rede. Tenho várias informações que eu coloquei aqui. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou conectar nessa instância e vou instalar um serviço, como o Apache, por exemplo, que eu quero monitorar esse Apache, senão não vai dar tempo. Vamos lá. Deixa eu conectar na minha instância. Conectar. Deixa eu instalar um Apache nela aqui. Ostra. Deixa eu atualizar aqui antes. Deixa eu instalar o Apache aqui. Deixa eu ver se ele instalou o Apache. Deixa eu startar ele aqui. Vamos ver se instalou o Apache, se ele subiu. Deixa eu ver se eu consigo acessar lá. Ó, já estou com o meu Apache rodando aqui na minha instância. Até aí, bem tranquilo, né? Alguma novidade para vocês? Não, né? Até aqui, cara, de boa, Leandro. Instalei o Apache funcionando. Ah, o Sidney respondeu aqui, ó. Agora quero fazer a pós. Já estou inscrito e fazer alguns trabalhos para estar praticando e me livrando aos poucos de infraestrutura local. Ah, ó, o Sidney, então, vai entrar aí, já está, né, tá fazendo a nossa pós-graduação em cloud, e aí agora ele vai começar a praticar mesmo, fazer os laboratórios. Show de bola, Sidney. Cara, de repente a mentoria te ajudaria, hein, Sidney? Bem provável em acelerar isso, e como tu já é aluno da pós, eu acho que facilitaria bastante a tua vida. Fica a dica. Beleza, vamos voltar onde a gente estava. Eu já tenho o Apache rodando. O que mais que eu preciso agora aqui para monitorar o meu... Eu quero monitorar se meu Apache está rodando. Como que eu faço isso? Deixa eu olhar, deixa eu pegar aqui, ó. Que eu já tenho tudo anotado para não ter erro, né? Onde é que eu anotei? Onde é que eu anotei? Já deixei nosso script prontinho aqui para mostrar isso para vocês. Beleza. Se eu vier aqui, ó, lá no meu Ubuntu, cadê ele? Tá aqui. Deixa eu tentar dar um zoom só para vocês poderem acompanhar junto. Aí, aqui, ó. E digitar o seguinte. Ele vai
System CTL, faltou CTL, System C. Por isso que eu gosto de copiar e colar. Ó, o que ele faz? Ele valida se meu Apache, esse comando aqui, ó, system is active Apache 2, ele diz que está ativo, tá? Então, ó, meu Apache está rodando, ele me diz aqui ativo. Se eu vier aqui parar o meu Apache agora, e rodar o mesmo comando, ele vai dizer que o meu Apache está inativo. Perfeito? Então, cara, eu posso de uma forma bem simples rodar isso aqui para eu saber se meu Apache está ativo ou inativo. Eu quero fazer um teste, saber se meu serviço... Isso aqui eu posso fazer para qualquer serviço, tá? Então, deixa eu startar o meu Apache de novo. Agora, eu posso pegar e fazer um scriptzinho que monitore isso para mim. Por exemplo, ó, eu tenho um scriptzinho aqui, ó. Já tenho ele pronto, tá? Só deixa eu botar aqui o meu... Não é o Nginx, esse aqui é para Apache. Ah, que droga. Esse Vim não funciona direito aqui nessa console. Tem que usar esse nano que eu odeio. Ó, então esse script ele é bem simples. Aqui o meu serviço vai ser o Apache 2. Ele vai ver se o serviço está ativo. Se ele estiver ativo, ele vai criar essa métrica aqui, ó. Eu vou botar o nome dessa métrica de status Apache. Ela vai ser da EC2 Live, por exemplo. E aí ele vai colocar o valor 1. Se não, ele vai colocar o valor 0. Então, o que ele vai fazer? Se tiver ativo, ele coloca o 1. Se não tiver ativo, ele coloca o 0. Então, a gente vai ter esse retorno. O que ele faz? Esse script bem simples, tá, galera? Pô, scriptzão simplão. Vou fazer aqui da forma mais simples para vocês entenderem, para não ter erro, tá? Ele vai validar se o serviço do Apache está ativo. Se tiver ativo, ele coloca um lá no CloudWatch, ó, AWS CloudWatch, Put Métricas. Deixa eu copiar isso aqui agora. Se ele estiver inativo, ele coloca o 0. Perfeito? Então, deixa eu... Deixa eu ver se ele gravou. Gravou. Mas antes disso, deixa eu rodar aquele comando ali, né? Que é o AWS CloudWatch, Put Métricas. Vamos ver o que ele vai fazer. Se eu só der o comando para rodar, ele vai me dar um erro. Por que ele me deu esse erro? Porque eu preciso ter, além do agente aqui, eu preciso ter instalado o AWS CLI. E aí, para instalar o AWS CLI é bem simples, tá aqui, ó. Deixa eu copiar esse cara daqui, instalar ele aqui, bem simples. O AWS, apt install AWS CLI. Ele vai instalar o AWS CLI para mim. Eu nem preciso configurar, eu só preciso botar... Eu poderia passar a região lá em cima por parâmetro, tá? Ali junto no parâmetro, no meu script. Ó, o Sidney falou que tá se coçando. Ô, Sidney, cara, se tu quer entrar na mentoria, talvez essa Black Friday é a tua oportunidade, tá? Não sei se tu já fez, já conversou com a gente, fez a call com o nosso time. Quem quiser também entrar na mentoria, galera, aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo no YouTube, tem um link ali, tá? Você vai preencher, marcar uma reunião com o pessoal do nosso time. Eles vão ver se realmente a mentoria é para você, se faz sentido. Vão criar junto com você ali um plano, né? E aí é legal você fazer essa reunião antes de entrar na mentoria para ver se realmente é para você, se tá tudo certo, tá? Então, quem tem vontade, que nem o Sidney, pô, Leandro, eu quero entrar na mentoria Arquiteto AWS Pro,
aproveita, ainda dá tempo, tá? Com a Black Friday, assim, hoje é quinta, né? Amanhã é o último dia. Claro, para marcar a reunião, né? Então já marca essa reunião com a galera aí. Até aqui, ó, tá na descrição também. Beleza, eu instalei o AWS ali. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar um AWS configure. Porque eu preciso só colocar a região que eu vou trabalhar. Eu nem preciso colocar Access Key nem Secret Key, só preciso colocar a região. E aqui a gente está usando Virginia, né? Então deixa eu copiar aqui para não precisar digitar. Preguiça de digitar tá grande. Para não errar também, né? Bota a região e deu. Configurei a AWS ali. Agora se eu vier aqui, ó, e der aquele AWS CloudWatch Put Métricas, ele vai provavelmente colocar uma nova métrica lá no meu CloudWatch. Se eu vier aqui em métricas, ó, todas as métricas. Ele colocou mais uma métrica aqui para mim. Deixa eu tirar um pouquinho desse zoom, porque senão não dá para vocês verem. Aqui, ó, EC2 Live. E aí ele pegou aqui, ó, status do Apache. Ele deve ter marcado um aqui em algum lugar, ó. Que foi o valor que ele mandou. Como eu só mandei uma vez. E aí, como que a gente faz? Eu coloco numa cron, por exemplo. Coloco lá na cron esse scriptzinho para ele ficar executando. Eu vou fazer isso. Que horas são? Ainda dá tempo, talvez. Acho que é mais fácil eu ficar executando eles várias vezes aqui. Deixa eu ver. Ó, se eu executar ele aqui, ó. Ixi, deu erro. Que eu copiei errado. Metric name, data put métrica. Deixa eu ver se eu copiei alguma coisa errada no meu script. Vamos ver se eu descubro. Ah, sim, eu não fechei ele, Leandro. Agora vai. Ai, não é. Agora acho que vai. Aí, agora foi. Ó, então ele faz o que aqui? Ele está monitorando o meu Apache, ó. Toda vez que eu executo esse script, se eu colocar ele lá no Macron, por exemplo, ele vai ficar monitorando o meu Apache. Eu posso ter mais de um monitoramento, aqui eu sou mais de um serviço, né? E aí ele começa a jogar essas métricas aqui no meu CloudWatch, ó. Ele vai começar a jogar essas métricas aqui no meu CloudWatch. Logo ele vai aparecer. E aí eu jogo ele no Macron, né? Para executar aqui de tempo em tempo. Cadê ele? Eu posso ficar jogando ele no Macron aqui para ele ficar executando esse script ali de 1 em 1 minuto. Ele valida, ver como é que tá o status do meu Apache, por exemplo. E aí quando o meu Apache parar, a gente vai fazer um teste agora. Eu só quero que vocês peguem, quero primeiro que ele jogue a métrica aqui para aparecer, para a gente poder criar um alarme. Porque depois que ele aparecer aqui, eu vou criar um alarme. Na verdade, eu já posso até criar esse alarme, né? Daqui a pouco ele já começa a criar aqui para mim o status do meu Apache.
eu posso vir aqui criar um alarme para essa métrica, de uma forma bem simples. Eu venho aqui, seleciono a minha métrica. Aqui eu quero o total. Aqui, ó, venho aqui, clico em criar alarme. E aí eu vou dizer o quê? Eu não quero a média, aqui é máximo. Máximo, ó. Máximo 1. Só que se no período de, por exemplo, vamos botar aqui 1 minuto. Aqui 1 minuto eu não estou executando lá, vou botar 5 minutos. Se no período de 5 minutos esse número for menor que 1, o que ele vai fazer? Ele vai me enviar aqui um alarme, sei lá, um alerta aqui que eu já tenho configurado, uma mensagem por SMS, por exemplo, ou um e-mail, seja o que for. Deixa eu ver que eu tenho já de alerta criado aqui, ó. No meu Slack, por exemplo, a gente tem um Slack nosso aqui, ó, ele já manda lá no Slack, ó. Eu venho aqui próximo, chamo aqui de Apache Live, né? Opa, Apache Live, próximo. E aí eu crio o meu alarme. Deixa eu só rodar ele lá de novo para eu ter informação ainda. Ó. Daqui a pouco ele deve ter as informações ali. Deixa eu pegar minhas métricas. Ó, aqui agora vocês podem ver que ele tá lá, ó, já tá jogando 1 ali, ó. Aqui ele tá em média, eu não quero média, eu quero soma. Só um pouquinho que ele tá errado. Não é média, é máximo. Período de 1 minuto. Agora sim. Ó, ele tá jogando aqui, o resto ele já jogou 0, né? Porque ele não tinha dado, né? E o que vai acontecer? Ele vai ficar jogando esse 1, toda vez que ele executar o meu script, ele vai mandar um para lá. Toda vez que executar, ele vai mandar um para lá. Agora, se eu vier aqui e parar o meu Apache, por exemplo, deixa eu parar o meu Apache. Ele vai começar, se eu executar o script, a enviar o 0 para lá. E aí o meu alarme vai... É que aqui ele está até sem dado. Ó. Ele já até entrou em alarme, ó, porque ele viu que está em 0. Então, quando ele começa a mandar o 0, ele vai... Ó, deixa eu diminuir aqui. Pode ver que ele já mandou um 0 nesse momento que eu fiz o teste. Ó, já jogou um 0 aqui para mim. E isso mostra que meu Apache está off, ó, tá fora. Então eu recebo um alerta, seja onde for. No meu caso eu botei um Slack, mas você pode botar um WhatsApp, SMS, e-mail, que você bem entender, para ter esse monitoramento. Então, além de eu conseguir monitorar a minha instância aqui, ó, com métricas personalizadas, de, por exemplo, utilização de memória, cadê? Agora eu tenho algumas informações. Quantidade de disco free, ó, quanto eu tenho de disco free, o percentual. Normalmente a gente trabalha com percentual, tá? Eu botei muita coisa aqui, mas normalmente eu vou trabalhar com percentual. Desde o percentual aqui, ó, de memória utilizada. Então, ó, ele começou em 20%, daí eu comecei a instalar as coisas, acessei e foi para 25%. Se eu startar o meu Apache e vocês começar a acessar ele aí, ó, provavelmente vai para mais, ó. Se vocês começarem a acessar o meu site, esses nada aqui, ó. Que horas são? Ixi, meu tempo tá estouradaço já.
Não startou a Apache agora para me ajudar? Startou. Deixa eu ver se eu estou com o IP certo da instância. Mas se vocês tentarem acessar o meu Apache, vocês vão ver que ele vai começar a consumir mais recursos aqui. Tanto de memória, aí eu também consigo, em cima desse meu percentual de memória aqui, ó, eu consigo criar lá nas métricas, ó, se eu for visualizar lá nas métricas, isso aqui eu também consigo criar um alarme, ó. Então aqui eu tenho que percentual de memória. Eu consigo vir aqui e criar um alarme. Está com uma expressão. Teria que pegar uma métrica, deixa eu ver. Pegaria aqui a métrica de percentual de memória. Cadê memória? Essa aqui é de rede. Cadê memória? Aqui a memória free, percentual de memória usada, processos, processo stopped, processo free, memória cache. Aqui, ó, percentual de memória utilizada. Eu pego esse cara aqui, ó, e crio um alarme para ela. Ó, ele tem aqui o meu percentual de memória utilizada, eu posso botar aqui, que se isso aqui em 5 minutos for maior ou igual a 80%, mesma coisa, cria um alarme e me avisa aqui, ó, entra em alarme e aí me manda aqui um tópico que eu tenha criado. Eu posso criar aqui uma notificação nova, eu posso criar um tópico novo, me manda um e-mail aqui para o Leandro, @cloudtreinamentos.com. Aí ele vai criar esse tópico aqui e vai me mandar um e-mail. Posso startar uma função Lambda, posso fazer outscaling, ó. Posso fazer várias coisas baseado naquela métrica que eu tenho ali. Não sei o que aconteceu com o meu Apache, que ele não subiu. Aqui é a minha aplicação. Mas o IP deve estar diferente. Beleza? Show de bola. Galera, por que eu queria mostrar isso aqui para vocês? Para vocês entenderem a importância e a facilidade que tem de ter esse tipo de monitoramento. Monitoramento de memória, principalmente de espaço em disco. 2 monitoramentos super simples e importantíssimos de serem configurados. Monitoramento das aplicações chave aí do ambiente dos clientes de vocês. Então, cara, eu preciso monitorar se tal processo está rodando. Ali tem uma forma bem simples de monitorar isso. Existem outras formas também de fazer esse monitoramento, tá? E isso é uma coisa que todo arquiteto AWS precisa conhecer. E se esse vídeo ajudou vocês de alguma forma, foi útil, eu quero que vocês deixem um joinha aqui embaixo para mim. E se por algum motivo alguém não está inscrito no canal, se inscreve. E eu quero que vocês eu vou dar 2 minutinhos, 3 minutinhos para quem tiver alguma dúvida me perguntar aqui no chat. Enquanto eu finalizo as minhas coisas todas aqui que eu deixei aberto, eu vou deixar aí para vocês me mandar alguma pergunta. Vou responder a primeira que chegar. Meu IP estava errado, por isso que meu Apache não abria. Ó, agora aqui vai abrir. Beleza? Bom, show de bola, galera. Valeu, brigadão por mais uma quinta-feira. Semana passada eu não tava aí, mas toda quinta-feira eu tô aqui fazendo algum conteúdo técnico aí
trazendo algumas coisas que são importantes, novidades. E se vocês tiverem alguma ideia de algum conteúdo que, pô, Leandro, eu queria ver um conteúdo sobre tal coisa, escreve para mim aqui, deixa nos comentários desse vídeo, manda pra gente lá no Instagram também, no direct no Instagram, que a gente tá sempre de olho lá, para trazer novidades. A ideia aqui é tentar ajudar um pouco vocês aí, que estão no dia a dia, né, com novidades e funcionalidades que são importantes vocês terem configurado no ambiente dos clientes de vocês, da empresa que você trabalha, para não ter dor de cabeça. Fechou? Valeu, brigadão, bom final de semana para todo mundo e a gente se vê na próxima quinta aqui. Valeu, obrigado e fui.